Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez a estudar sobre o Espírito Santo. Vai aparecer muitas perguntas sobre o Espírito, quem é o Espírito Santo. Mas antes, primeiro, eu queria ler só os textos bíblicos que falam sobre o Espírito Santo. Primeiro em Mateus 1, versículo 18. Depois em Lucas 1, versículo 35, 1, versículo 41. E depois vamos no Evangelho de João, vamos ver quem é, afinal de contas, o Espírito Santo. Se é uma pessoa ou não é uma pessoa. E a Bíblia vai responder se é ou não. Em Mateus 1, versículo 18 diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de unir-se a ela, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então fica o termo achou-se grávida pelo Espírito Santo. Agora vamos em Lucas 1, versículo 35. Em Lucas 1, versículo 35 diz o seguinte: um anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Então nós vimos em Mateus 1, 18, que o Espírito Santo te cobrirá, né? Ficará grávida do Filho de Deus. E aqui é a mesma coisa. Aqui vimos que o Espírito Santo não está a ser apresentado como uma pessoa, mas sim está a ser apresentado como a onipresença de Deus no ser humano. Então, aqui em 41 diz assim: quando Isabel viu o comprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. A Isabel ficou cheia de Espírito Santo. Então, quando a Maria viu a Maria, o seu filho, que é o João Batista, que deveria nascer, a Maria ficou cheia de Espírito Santo. Então, só podemos ser cheios do Espírito Santo através do poder, ou através do sopro, ou através da onipresença de Deus. Sem isso, a pessoa não fica cheia. Agora vamos ver mais em João 20, versículo 22, como é que os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo. Vamos em João 20, versículo 22, diz o seguinte. Aqui nós estamos a ver essa evidência, ou estamos a apresentar como é que quem é o Espírito Santo. 20, versículo 22 diz o seguinte: e havendo dito isto, soprou sobre ele e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Havendo dito isso, outra expressão diz que depois de soprando ele o Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então aqui vimos que o Espírito Santo é o sopro de Deus. Então quando a Maria foi falar com a Isabel, porque a Maria estava cheia do Espírito Santo, a presença dela na Isabel, a Isabel ficou cheia de Espírito Santo. Então, esses são os pontos na Bíblia que nos apresenta que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas sim, só aqui em João 20, versículo 22, já compreendemos que é um sopro de Deus. E toda a Bíblia, lá no Antigo Testamento, como aqui no Novo Testamento, só encontramos o Espírito Santo, tanto de pessoa, né, de ser humano, como de Deus, como dos animais, como sopro, como hálito. Tipo, em Jó encontramos como hálito, e depois no Gênesis encontramos como sopro. Então isso mostra claramente o Espírito Santo. Em hebreu, o Espírito Santo quer dizer Ruach, que significa o sopro. No Novo Testamento também quer dizer pneumonia, que quer dizer também sopro, hálito. Isso é que mostra o Espírito Santo na Bíblia. Agora vamos começando com as perguntas, né? O irmão Isaías vai nos interrogar acerca do mesmo Espírito Santo, como vimos as pessoas no mundo secular e no mundo na cristandade, como eles chamam o Espírito Santo. E
quase o cristianismo inundou-se com a Trindade e todas as igrejas defendem que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e que também merece adoração e que nós também podemos orar por ele. Mas se nós se metemos nossos olhos e o nosso conhecimento, toda a nossa a vontade a conhecer Deus, como Provérbios 2, versículo 5, conhecereis a Deus e ao conhecer Deus conheceremos também os mistérios dele. Vimos que a Bíblia não apresenta nada quem é Espírito Santo como pessoa e quem adorou o Espírito Santo, quem foi batizado pelo Espírito Santo. Isso na Bíblia não encontramos. Mas nas filosofias pagãs, filosofia da Grécia, filosofia da Roma, nós encontramos que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, começamos já com as perguntas. Então, irmão Esperança fez uma introdução muito boa, mas o que nós queremos saber exatamente é: o Espírito Santo não é uma pessoa? Uma resposta breve. Ok. Breve, uma resposta breve. É uma pessoa ou não é uma pessoa? Eu quero responder que o Espírito Santo não é uma pessoa. Ok. Então o livro de João, 1 de João 5, verso 4, se eu não me engano, ele diz que as três é que testemunham o céu. As três é que testemunham o céu. As três pessoas que testificam o céu. Como o irmão Esperança pode nos dizer sobre esses 1 de João 5? Versículo 7 a 8. Ok. 7 a 8. 1 de João 5, vamos ler primeiro o texto, para nós entendermos bem. Né? O texto diz o seguinte, 1 de João 5, versículo 7. Vamos ler o texto. Ele diz o seguinte: o Espírito é o que dá o testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água, o sangue. Os três concordam entre si. Já nas histórias dos séculos, nós encontramos claramente, até no trimestre de 2009, do segundo trimestre, dos adventistas do sétimo dia, né? Nós vimos os teólogos adventistas a defender claramente que foi uma infiltração da Igreja Católica para defender as suas doutrinas. Então nós vimos essa declaração no trimessário. Quem tem o trimessário lá em casa, trimessário de 2009, do mês de agosto, né? Só na página do dia 26 de agosto, esse quer dizer, é o último trimessário do ano, ou o penúltimo do ano, quer dizer, segundo trimestre, não é? É o segundo trimestre do ano, de 2009. Ali, a lição estava se baseando no livro de 1 de João. E nós vimos o teólogo, eu vou ler só uma passagem breve sobre os teólogos adventistas que escreveram. Dizem o seguinte: em alguns versículos da Bíblia, a palavra no céu, o Pai, a palavra, o Espírito Santo, estes são um, né? E são três os que testificam na terra. Estão incluídas em 1 de João 5, versículo 7, né? E 8. O único problema é que essa palavra são acréscimo posterior e não se encontra nos manuscritos original. Essa é a teologia adventista, em 2009. Continuando, diz o seguinte: há uma opinião generalizada entre os acadêmicos bíblicos que se aquela afirmação não é genuína e que foi acrescentada mais tarde, provavelmente para dar fundamento à doutrina da Trindade. Então, nós aqui está bem claro que o João 5, versículo 7 e 8, foi um acréscimo para dar o fundamento da doutrina de quê? Da Trindade. Então, quer dizer que isso nos escritos original não consta. Ok. Amado, mostra a sua capa do trimensário para que os irmãos que estão a nos assistir de Angola, mundo fora, eles possam compreender ou ver
qual é o ultimensário para eles verem e tentarem Sim, investigar. está aqui a capa do ultimensário. Mensário, ok. Epístola de João, ok. Então, este é outro mensário para os irmãos que querem ter a certeza. Então, vamos ver. Então, isso significa que a igreja ensina outra coisa e também em 2009 ele ensinou outra coisa. É isso, quer dizer isso. Então, quer dizer que as pessoas estão cegas, mesmo tendo com ela o trimensário de 2009. Ok, então segue. Ok. E agora nos diz... vamos mais num outro capítulo. O capítulo de Mateus 28. Mateus 28 apresenta... a Bíblia apresenta que deve ser batizado em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que fica? Já que a Bíblia não nos apresenta um ser, um terceiro ser nas cortes celestiais, ou então um terceiro ser na divindade. Então, como é que nós, como adventistas, fomos batizados em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, das três pessoas? Ou então isso significa que o batismo que nós tomamos não existe, ou não deve ser? Ok, obrigado, irmão Isaías, pela pergunta. É uma pergunta muito que muitos adventistas duvidam mesmo, através desse texto, aceitam que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E através desse texto, muitos acreditam, acredita claramente na Trindade. Mas um teólogo adventista, que é o pastor Bunyon, no livro A Única Esperança, na página 14, ele escreve assim: em nenhuma parte, ao se deparar com as verdades ou ao conhecer uma doutrina bíblica, um texto é que fica mais em evidência do que outros. Então ele apresenta aqui, tem que se reunir, se querem falar sobre um assunto, tem que reunir vários textos que falam sobre o mesmo assunto. Aí assim vocês vão achar que, afinal de contas, a Bíblia diz assim. Se só um texto é que está a dizer e vários estão a contradizer, então um texto não pode fuscar a luz de muitos textos. Então nós queremos dizer também que a história nos apresenta que o Mateus é o único apóstolo que escreveu o livro, o Evangelho de Mateus, na sua própria língua materna. Como a sua própria língua materna? A sua própria língua materna era quem? Hebraico. Então, o único evangelho que foi escrito em hebraico no Novo Testamento é o livro de Mateus. Então, logo vamos encontrar no século IV e no século III, onde houve essas grandes mudanças, como também o Pedro já havia dito, já profetizava isso, ao avisar os apóstolos do Antigo Testamento. Em 2 de Pedro 3, versículo 16, diz que muitos, ao estudar as epístolas, torcem para a sua própria perdição. Então isso quer dizer que o texto de Mateus 28, versículo 19, também foi um acréscimo para apoiar a doutrina da Trindade. Mas a Bíblia está bem clara que a Trindade não é bíblica. Mas sim, a Igreja Católica defende com unhas e dentes que a doutrina central da Igreja Católica é a Trindade. Então, mostramos que Mateus 28, 19 também foi uma infiltração. Então, não podemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas sim somente em nome de Jesus, como Atos 2, versículo 38. Então temos que ver, o irmão mostra a evidência na Bíblia que alguns irmãos, os primeiros cristãos, foram batizados em nome de Jesus, porque essa ordem é bíblica. Então queremos ver em que parte da Bíblia os cristãos foram batizados em nome de Jesus. Ok. Eu darei já o primeiro texto, O primeiro texto que apresenta claramente que Jesus Cristo, ou que todos foram batizados em nome de Jesus. Primeiro, vou mostrar em Atos 19. Em Atos 19,
por favor. Em Atos 19, nos apresenta claramente primeiro vamos ver como é que foi batizado o eunuco. Quando o anjo chegou até ao Filipe, diz que vai diante do eunuco. Vamos ver isso em Atos 8, versículo 37. Se foi batizado em que nome? Em nome de quem? Né? Versículo 37. Encontramos aqui. O Filipe disse: é permitido se crer de todo o coração? E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos as águas, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Então, aí nós vimos que em nome de Jesus o eunuco foi batizado. E também vimos isso em Atos 19. Né? Em Atos 19, o Paulo chega e pergunta, Atos 19, versículo 3, diz assim: então eles lhe perguntou: em que batismo foste batizado então? E ele disseram: no batismo de João. Versículo 4 diz assim: mas o Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Então nós vimos já só aqui o versículo 4, já nos apresenta aqui o João, né, batizava em nome de Jesus. Por quê? Ele batizava naquele que poderia vir, que é Jesus Cristo. Então logo o versículo 5 diz assim: quando ouviram isso, foram batizados em nome de Jesus. Então, a resposta do irmão Isaías é que na Bíblia nos apresenta que todos foram batizados em nome de Jesus, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, então isso mostra claramente que o batismo não existe. O batismo em nome do Espírito Santo, em nome da Trindade, não existe, não é bíblico, conforme o nosso irmão nos apresentou. Okay. Então, qual é o conselho que o amado deixa para todos que estão a assistir a partir do nosso canal, a partir das redes sociais? Qual é o recado que deixa? Pessoas que têm, que talvez vão assistir, vão receber essa nova luz, que não devem se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas sim batizado em nome de Jesus. Até porque o batismo simboliza a morte e a ressurreição de Cristo. Se a morte e a ressurreição de Cristo, isto mostra claramente que não podemos batizar em nome de Cristo. Então, o que é que o amado pode dar? Qual é o conselho que o amado pode deixar? Eu primeiro queria dar um conselho antes de responder, né? Qual é o conselho que eu vou dar? Né? O conselho que eu vou dar é que em Colossenses 3, versículo 17, ele mostra que tudo que nós podemos fazer só tem que ser em nome de Jesus. Então, a nossa vida está em nome de Jesus, está escondido a Jesus. Por isso que a Bíblia mostra claramente que quando Jesus Cristo ressuscitou, disse assim: todo o poder do céu e da terra foi lhe dado quando ele venceu a morte na cruz. Então, o conselho é que, irmãos que vocês estão assistindo o vídeo, não aceitam sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se querem ser salvos, batizarem só em nome de Jesus, como a Bíblia declarou, ou como a Bíblia diz. Porque o único meio em que nós não podemos escapar dessa mesma perdição é só a Bíblia que nos apresenta as evidências e que nos apresenta as provas. Então, se a prova está aqui na Bíblia, que todos foram somente batizados em nome de Jesus,
nós não podemos hesitar nem recuar para trás, mas se podemos, só devemos ser batizados em nome de Jesus. Assim faremos a vontade de Deus e viveremos, né, nas novidades da vida, andando no caminho de Jesus. E outro conselho, esse plano da Trindade é um plano diabólico, porque esse foi elaborado. Satanás queria ser adorado no céu. No céu não conseguiu adoração e veio aqui e filtrou-se no cristianismo para ele ser adorado. Então, nesse caso, quando nós aceitamos a Trindade, claramente ofusca o Pai como Filho. E se ofusca o Pai como Filho, nesse caso a terceira pessoa, que muitos acham que é a terceira pessoa da Trindade, logo é Satanás, que as pessoas estão aceitando como o Espírito Santo. Então, o meu conselho é: não aceitam na Trindade, mas aceitam só no Deus Pai e no Filho, como também 1 Coríntios 8, versículo 5 diz. O que os apóstolos criam? Vamos ler 8, versículo 5. O que eles criam? Eles disseram, aqui diz o seguinte: pois ainda que existem uns supostos deuses, né, seja no céu, seja na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores. Versículo 6. No entanto, para nós, o apóstolo Paulo e todos os apóstolos, e todos aqueles que aceitam hoje em nome do Pai e do Filho, para nós, como irmão Esperança, irmãos aí, os que têm a doutrina de Deus, diz o seguinte: para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem, por meio de quem também existimos. Então, para nós só há um Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, são dois. E todas as epístolas do Paulo, como do João, só apresentam o Pai e o Filho. Então, na Bíblia não encontramos a terceira pessoa da Trindade. Porque se assim fosse também a terceira pessoa da Trindade, poderíamos encontrar 3 tronos. Mas a Bíblia nos apresenta 3 tronos. Só existe o trono do Pai e o trono do Filho. Obrigado. Ok. Então, o conselho do amado é que essas pessoas que têm acreditado num terceiro Deus, num suposto terceiro Deus, que não devem acreditar, porque metendo o Espírito Santo como um Deus, mais outro Deus da Trindade, então estamos a querer, porque o nosso Deus é de ciúme. Olá. Ele disse que eu sou zelo, eu visito a maldade dos pais. Então, ele só quer que seja adorado como único Deus. Então, o conselho que o amado dá é que essas pessoas que estão sendo enganadas por pastores teológicos que dominam filosofias humanas chegam ao púlpito querer dizer as heresias que não existem na Bíblia. Ok, mas aí para dar só o fecho, eu queria dizer que isso tem a ver também com a primeira lei dos 10 mandamentos, que tem a ver com a adoração. Então, Deus é zeloso, como o irmão Isaías já disse, e Deus disse que não terá outros deuses diante de mim. Então, quando nós metemos 3, a filosofia ensina 3 em um só 3, então estamos a ofuscar, ou estamos a estragar a adoração ao Deus Pai, que Deus é o só o único que merece adoração. E também Jesus. São só os 2 que devem ser adorados. Então, para não haver, Satanás estragou a adoração. Por isso que quem aceita e quem adora ainda Deus triuno está totalmente na aberração. Nesse caso, está a ofuscar a adoração de Deus Pai e está estragando o 2º mandamento. Obrigado. Ok, então o amado mostrou claramente na Bíblia que o Espírito Santo não é outra pessoa. O Espírito Santo não é outra pessoa a não ser o próprio Deus, porque a Bíblia afirma. Mostra só-nos na Bíblia
quem é exatamente o Espírito Santo. O Espírito Santo a dizer que ele foi sacrificado para as pessoas entenderem, porque as pessoas nesses últimos dias estão cegos demais, eles não compreendem o que a Bíblia está querendo falar, que não existe outro Deus. Então, nós como pregador, como pregador remanescente, devemos anunciar às pessoas que estão num grande perigo em acreditar em outro Deus, porque Satanás não foi adorado lá no céu, queria se formar como um terceiro Deus lá no céu, não conseguiu, então veio aqui na terra formando outro Deus, porque Satanás queria participar naquilo que é o concílio de Deus de criar o homem. Então Satanás não participou nesta reunião em que Deus esteve com seu filho, então ali ele tem ciúme e criou o terceiro Deus aqui na terra. Ok. Queria responder, né, que afinal de contas, o Espírito Santo que as pessoas tanto defendem como uma pessoa, a Bíblia nos apresenta como o próprio Jesus. Eu vou apresentar isso na Bíblia em Atos 20, versículo 28. Você que está em casa, segura a tua Bíblia, lê em Atos 20, versículo 28. Diz o seguinte: portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Então, quem comprou a igreja com o seu próprio sangue foi Jesus. Isso encontramos em Éfeso, né? Éfeso 25, que diz que: homem, amai a vossa mulher. A mulher, seja submisso a vosso marido, como Cristo comprou, né? Como Cristo comprou a sua própria igreja. Então, aqui, vamos ler só o texto, para não dizer. Em Atos 20, versículo 28, guarda que a Bíblia tem que ser um pouco aqui e um pouco ali. Vamos ver em